encontramos um estudo da ONU que revela um cenário assustador. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. Nos primeiros dias de janeiro, 10 pessoas de uma mesma família, incluindo 3 crianças, são mortas no Distrito Federal. As execuções são motivadas pela posse de uma chácara avaliada em R$2 milhões. Foram torturadas e obrigadas a fornecer dados pessoais e senhas de cartões bancários. Os assassinatos são cometidos de forma brutal ao longo de 18 dias. As investigações policiais chegam a 6 suspeitos. 5 se tornam réus. Tem alguma coisa a falar? Vai ser esclarecido. 7 tiros, 7 segundos, 7 vidas perdidas. Aqui no bar, tudo ainda está do mesmo jeito do dia da chacina. Depois de uma série de derrotas e perder R$4 mil, os jogadores deixam o bar, mas voltam. Aqui na mesa de sinuca, o resultado que provocou tudo isso. Com uma pistola, Ezequias Souza Ribeiro rende todos que estão no local. O comparsa Edgar Ricardo de Oliveira pega uma espingarda, se aproxima do grupo e atira. Entre os mortos, uma menina de 12 anos, baleada pelas costas. Ezequias, que rendeu os clientes, morre em confronto com a polícia. Edgar, o atirador, se entrega. Ele está preso. Deve ir a júri popular ainda sem data marcada. Uma trama tira de cena o ator Jeff Machado, de 44 anos. Vítima de uma falsa promessa. Foi uma coisa proposital. Foi uma morte planejada. O produtor de TV, Bruno Rodrigues, diz ter o caminho para alavancar a carreira do ator. E Jeff paga para garantir o papel de protagonista em uma trama. Foi pago o valor de R$18 mil. O ator para de dar notícias. E os cachorros, paixão de Jeff, são encontrados abandonados em diferentes locais do Rio de Janeiro. Um grande teatro começa. O produtor Bruno se passa por Jeff para que a família acredite que ele ainda está vivo. Ele posta fotos, ele posta imagens do Jefferson, e aí ali tudo já se percebe que não era a escrita do Jefferson. 4 meses depois, o corpo de Jeff é encontrado dentro de um baú. Está enterrado no quintal desta casa, alugada por Bruno. O produtor nega e foge. Em uma entrevista exclusiva, Bruno responde meus questionamentos. A pergunta é simples e direta. Você admite que planejou a morte de Jeff Machado? Oi, Cabrini. Se eu planejaria uma morte tão cruel dessa, minha resposta é não, tá? Nunca. Hipótese alguma. 2 dias depois, o produtor e um comparsa são presos. Muito triste para uma mãe. Ver teu filho assim, ó, com toda a saúde, ele não estava doente. É muita maldade. Uma nova história. Novos personagens. E um enredo parecido com o de Jeff Machado. Matei e enterrei. Barretos, interior de São Paulo. Leonardo Silva, de 18 anos, é acusado de matar Nilza Costa Pingoldi, de 62 anos. O jovem do interior de Minas Gerais morava de favor na casa de Nilza. Em troca, ele ajuda nas tarefas domésticas. Ela, na verdade, havia acolhido essa pessoa sob pretexto de cuidá-la, de ajudar a estudar. Ao sentirem falta de Nilza, vizinhos chamam a polícia. A terra remexida chama a atenção. O corpo de Nilza está enterrado no quintal da própria casa. O criminoso resolve assumir a identidade da vítima. Faz movimentações bancárias.
e debocha ao ser descoberto e preso. Você agiu por vingança? Ah, um pouco também. Mais diversão também. Tá arrependido? Não, nem um pouquinho. Ele fez isso por prazer. Ele fez isso porque ele não presta. Ele fez isso porque ele é pior que o monstro. 27 de março. Um ataque frio, planejado. Com capuz armado com uma faca, um jovem invade uma escola em São Paulo. Dentro da sala de aula, a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, é a primeira vítima. Ela não resiste ao ataque. O agressor fere mais 4 pessoas, até ser imobilizado por 2 professoras e desmascarado. Trata-se de um aluno de apenas 13 anos. Na semana seguinte, os momentos de terror se repetem em Blumenau, Santa Catarina. Um homem de 25 anos invade a creche onde estão 200 crianças. Ele entrou matando, ele foi no parque para matar. 4 delas, com idades entre 4 e 7 anos, são mortas. Outras 5 ficam feridas. O assassino, que já tinha passagens pela polícia, se entrega minutos depois. Cria-se uma onda de medo e insegurança. Tem um garoto lá armado. Ameaças de novos ataques e falsas notícias passam a circular em diferentes regiões do Brasil. Mensagens criadas para espalhar o pânico invadiram as escolas de todo o país. Antes de encerrar o ano, mais um caso em São Paulo. Supostamente depois de sofrer bullying, um estudante de 16 anos decide se vingar da colega de classe de 17 anos. Como evitar que casos assim se repitam? Como barrar a violência num lugar que deveria ser seguro para todos? Um debate necessário para toda a sociedade. A cidade maravilhosa sitiada. Um homem ateia fogo em um ônibus. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Em outro ponto da cidade, mais um coletivo é incendiado. E mais outro. São vários ataques orquestrados ao mesmo tempo. 35 ônibus são incendiados. E até um trem. O maior número de coletivos destruídos em um único dia no Rio de Janeiro. Os ataques começam após a morte de Matheus da Silva Rezende durante uma operação policial de combate às milícias. Sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia fluminense. Foragido desde 2018, o miliciano Zinho se entrega à polícia na noite de Natal. Ele temia ser morto, afinal de contas era procurado pelos agentes e também pelos criminosos rivais. Uma guerra onde a população se torna refém da violência. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigam um ataque a tiros contra 3 médicos de São Paulo e outro da Bahia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Criminosos descem de um carro branco atirando. Uma ação rápida e violenta. 33 disparos. 3 dos 4 médicos morrem. Entre eles, Diego Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Nosso irmão era uma pessoa, enfim, maravilhosa. No dia seguinte, a polícia descarta a possibilidade de crime político. A polícia investiga a morte de 4 homens encontrados em carros abandonados na zona oeste do Rio. 2 deles teriam participado do ataque aos médicos. Bandidos são executados a pedido do alto comando do tráfico. Eles cometeram um erro. Confundem o médico baiano Perseu Almeida com o miliciano Tailon Barbosa, o verdadeiro alvo dos assassinos, segundo a polícia. Ataques orquestrados. A violência se espalha pelo Rio Grande do Norte. Batalhões da Polícia Militar atacados. E as aulas, na maioria das escolas, estão suspensas há quase uma semana.
Em Mossoró, cidade com 300 mil habitantes, bandidos fortemente armados ateiam fogo em um posto de combustíveis. Até uma escola incendiada. Ele falou exatamente assim, ó, se não quer morrer, saia. Sai agora, eu vou tocar fogo em tudo aqui. O preso Judson Bezerra Araújo é apontado como o mentor dos ataques. O homem foi transferido para um presídio federal. Tropas da Força Nacional reforçam a segurança. 18 criminosos são presos. Uma mancha na história da Bahia. O estado da alegria é tomado pela violência. Em setembro, a polícia vai às ruas para combater o crime organizado e trava uma guerra. 46 pessoas morrem em confrontos com a polícia no estado. Polícia acelerando agora, clima tenso. O assassinato de um policial paulista durante um patrulhamento gera revolta na corporação. A polícia já entra fortemente armada. O contra-ataque, a busca pelos culpados, coloca os moradores no fogo cruzado. A gente está acompanhando os policiais, essa pequena correria para justamente tentar impedir a fuga desses bandidos. Em 5 dias, 16 pessoas são mortas. Testemunhas relatam que os policiais executaram inocentes. As câmeras instaladas nos uniformes dos PMs. Os vídeos vão mostrar se realmente houve troca de tiros com os criminosos. 21 metralhadoras de grosso calibre são roubadas e dentro do arsenal de guerra do Exército em Barueri, São Paulo. O roubo é descoberto um mês depois e mobiliza a alta cúpula. 9 são encontradas próximo à capital. Outras 8 são recuperadas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Elas foram vendidas para traficantes. 3 militares são investigados. Ninguém é preso.